Boa noite, pessoal. A aula 10 ela tem como foco o dimensionamento e compreensão a respeito do funcionamento dos disjuntores. Tá legal? Então a gente vai dividir essa aula em 3 etapas. A primeira etapa é uma introdução sobre disjuntores de uma forma geral, como eles funcionam, para que eles servem. A segunda parte da aula nós vamos olhar como se faz o dimensionamento de um disjuntor, ou seja, como funciona o dimensionamento de um disjuntor. E na parte 3, nós vamos resolver alguns exercícios para aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu a respeito de dimensionamento de disjuntores em um projeto de instalações elétricas. A ideia é, inclusive, revisar um pouquinho o dimensionamento de condutores. Tá legal? Então vamos lá. O que a gente aprendeu até agora? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que durante o processo de produção de um projeto de instalações elétricas prediais, nós iniciamos tentando definir qual que é a demanda por energia elétrica em diversos ambientes de uma edificação. Então a gente vai lá, dá uma olhada, por exemplo, na sala, calcula a quantidade de tomadas, tipo de tomada, define se vai ter uma tomada de uso específico. Aí no passo seguinte, a gente divide tudo em circuitos elétricos, associa aquilo ali a um tamanho de condutor e temos um desenho da distribuição do circuito ali na edificação. Acontece que todo esse processo é feito imaginando como o usuário vai de fato usar aquele espaço. Então a gente, por exemplo, faz um projeto numa sala, a gente imagina ali que naquela tomada eu vou ligar uma TV, vou ligar um videogame, vou ligar um telefone e assim por diante. Acontece que uma vez que você finaliza esse projeto, entrega a chave para o cliente, para o usuário, para o dono da casa, nada impede você sair de uma situação dessa aqui para uma situação como essa. Ou seja, você imaginou naquele ponto de tomada ali o uso de uma tomada só, né? Sei lá, você vai conectar um laptop naquele ambiente. Nada te impede que o usuário vai chegar ali naquele ponto e fazer isso aqui. Ou pior, você projetou aquele espaço para um chuveiro de 5.000 e poucos volt-amperes, 6.000 volt-amperes, e o usuário, numa reforma, em algum momento, decide fazer isso aqui. E aí, como é que faz? Lembre que lá no processo de dimensionamento de condutor, a gente usa exatamente a estimativa da carga baseada numa previsão de carga para definir o tamanho das bitolas. Ou seja, a gente calcula a corrente estimada dentro daquele circuito e a partir daquilo a gente define o tamanho do condutor que precisa ser instalado ali. Mas se o usuário muda o acordo, né? Muda o que aquilo ali vai ser aplicado. Como é que a gente faz? Como é que a gente garante que a gente não vai acabar tendo uma corrente maior do que o condutor suporta passando por ele, né? Porque o risco está aí. Uma corrente elétrica maior do que o condutor de fato suporta. Então, assim, para entender isso, a gente dá um passo para trás, imagina uma situação similar, mas em um outro ambiente. Então, por exemplo, imagina que você tem uma casa de festas que foi dimensionada para, sei lá, 300 pessoas. E como é que você vai garantir que aquela casa de festa não vai ultrapassar a sua capacidade? Ou imagina um ônibus. Você tem um ônibus, ele é projetado para uma quantidade de pessoas. Como que, em teoria, você garante que aquele ônibus vai ser utilizado de acordo com o projeto? Uma sugestão de solução para os dois casos seria, por exemplo, você colocar alguém ali na porta contando, né? Então, no caso da casa de festa, você vai contando quantas pessoas entram. Chegou em algum número ali próximo de 300, digamos que seja 300 a capacidade dessa casa de festa, chegou ali perto de 300, você proíbe a entrada. Você põe segurança lá para proibir a entrada. Ó, de 290 não passa, de 295 não passa. Se quiser ir no limite, de 300 não passa, tá? O ônibus, em teoria, é a mesma coisa. Você tem alguém ali na entrada controlando quantas pessoas estão entrando, passou daquela quantidade limite, não deixa mais entrar. Faz sentido, não faz? Com o sistema elétrico, a gente funciona a mesma coisa. Uma forma de garantir que a corrente que vai passar pelo condutor não está acima do que ele foi projetado, do que ele suporta, é colocar alguém ali vigiando a corrente elétrica passando pelo condutor. Ou seja, a gente tem que vigiar se o fluxo de elétrons, ou seja, essa corrente elétrica, não é maior do que o meu condutor aguenta. E quem faz essa função em um sistema elétrico é exatamente o disjuntor. Então, o papel do disjuntor em um sistema elétrico é proteger o condutor. Ele vai
a gente vai dimensionar esse disjuntor de forma que ele não permita uma corrente elétrica acima do que o condutor suporta. Tá? O disjuntor também tem algumas outras características bastante convenientes, né? Ele permite a gente fazer manobras no sistema. Então, por exemplo, eu quero fazer a manutenção num circuito, basta desligar o disjuntor, consigo fazer manutenção naquele circuito, depois ligar novamente. Outra característica legal do disjuntor é que, uma vez que eu tenho uma falha no sistema, ou seja, uma vez que ultrapassou a corrente limite lá do meu sistema e o disjuntor disparou, eu consigo voltar lá no meu quadro de distribuição e depois que eu corrigir o problema, ligar novamente o disjuntor sem problemas. Eu não preciso tocar o equipamento como, por exemplo, acontece com o fusível, que também protege o equipamento ou protege o fio. Né? Então o disjuntor tem essa característica bastante interessante. Então, deu para entender a função do disjuntor? A ideia é que ele esteja ali observando o fluxo de elétrons, ou seja, ele vai observar a corrente elétrica passando pelo sistema e ele é dimensionado de forma que, se a corrente elétrica começar a se aproximar do limite do que o condutor suporta, o disjuntor vai ser acionado, ou seja, vai interromper a passagem de elétrons. Tranquilo? Então vamos lá. Uma pergunta para ver se a gente entendeu bem. Imagina essa situação. A pergunta está aqui, mas eu vou explicar de outra forma. Você mora em um ambiente e, por um acaso, toda vez que você vai tomar banho lá no chuveiro desse local, o disjuntor cai. É um problema tradicional, bem comum. Você chama o eletricista e fala, olha, toda vez que eu ligo esse chuveiro, depois de um tempo o disjuntor cai. O eletricista, ele como solução, ele sugere trocar o disjuntor. Então ele vê lá que tem um disjuntor de 25, ele tira o disjuntor de 25, põe um de 30, liga o chuveiro e tudo funciona normalmente. E aí, o que vocês acham? Essa solução é correta? Errada? O que vocês fariam no lugar? Pensa um pouquinho. Então, essa solução é uma solução bastante comum quando você observa manutenção predial acontecendo, principalmente aquela de forma mais informal. Né? Acontece que o disjuntor está ali para proteger quem? O condutor. Se você trocar o disjuntor por um que deixa passar mais corrente, sem olhar qual o condutor que está lá, o quanto que o condutor aguenta, você corre o risco de deixar passar uma corrente elétrica que o condutor não aguenta. Então, problemas desse tipo, a primeira coisa que você olha é o condutor. Ou seja, quanto que o condutor aguenta. Ele permite uma troca de disjuntor? Se permitir, você pode considerar a troca. Se não, aí teria que trocar o fio e só então o disjuntor. Beleza? Esse é um teste muito simples, mas que se você entendeu, você soube responder corretamente, você já está entendendo a lógica do funcionamento do disjuntor. Então vamos lá. Vamos observar como é que funciona o disjuntor propriamente dito, né? Vamos ver como é que funciona o disjuntor por dentro, porque entendendo isso também ajuda a entender alguns comportamentos do disjuntor mais à frente. Então vamos lá. O que a gente tem aqui é a imagem de um disjuntor aberto. Eu vou destacar dois elementos aqui muito importantes no funcionamento do disjuntor. O primeiro é essa bobina aqui. Tá vendo essa bobina? O que essa bobina faz? É uma bobina que trabalha através de um estímulo magnético que acontece aqui, principalmente quando a gente tem um fluxo de corrente muito alto. Então imagina que a gente tem uma corrente elétrica muito elevada passando por esse enrolamento aqui, como consequência, a geração de um campo magnético. Tá? Dependendo da intensidade do campo magnético, essa bobina aqui ela dispara e abre o disjuntor. O que isso quer dizer? Que esse elemento aqui, essa bobina, ela serve para, caso pelo disjuntor passe uma corrente elétrica muito alta, esse disjuntor dispara de forma instantânea. Tá? Essa característica, esse elemento do disjuntor, ele serve principalmente para proteger o sistema contra curtos-circuitos, por exemplo, que é um fenômeno no qual a gente tem uma corrente muito alta surgindo de uma forma muito rápida. Então, esse pico de corrente elétrica gera um campo magnético aqui considerável que provoca o disparo do disjuntor. Tranquilo? Então, esse é o funcionamento do disjuntor em caso de um curto-circuito ou uma corrente muito elevada de forma muito abrupta. Tá legal? Só que não é isso que faz o disjuntor disparar no dia a dia. Além desse enrolamento que eu coloquei aqui, a gente tem também, tá vendo esse elemento metálico aqui, ó, que na verdade percorre todo esse caminho aqui?
Esse elemento metálico ele funciona para realizar o acionamento do disjuntor através de sua propriedade térmica. Na verdade, o que a gente tem ali são dois metais que estão em contato. Quando a gente passa a corrente elétrica através desses metais, né, a gente tem aqui metais distintos, o que acontece? A corrente elétrica, como a gente já viu anteriormente, ela aquece o metal. Como são metais distintos, elas têm propriedades de dilatação distintas também. Então, à medida que a gente vai passando corrente elétrica, essas superfícies metálicas elas começam a se dilatar e se distanciar. Até que em um momento você não tem um contato mais entre superfícies e o sistema é disparado, ou seja, o disjuntor dispara. É esse elemento aqui que garante que o disjuntor ele dispare em condições mais usuais. Ou seja, aquele chuveiro que está acima da capacidade do disjuntor, aquela carga adicional que foi incluída nas tomadas depois do projeto. Então, a corrente elétrica vai passando, à medida que você vai conectando mais coisas no sistema, a corrente elétrica passando para a superfície metálica vai aumentando, vai aquecendo o metal, até o que chega um momento que tem um disparo. Obviamente, quanto maior a corrente, mais rápido esse metal aquece e mais rápido você tem um disparo. Mas é por causa dessa característica aqui do disjuntor que às vezes você tem uma situação em que você tem um chuveiro que você sabe que está com uma demanda acima do que aquele disjuntor aguentaria e mesmo assim o chuveiro funciona. Ele vai funcionar enquanto essa superfície aqui estiver aquecendo e não tiver ainda essa separação das superfícies metálicas. A partir daquele segundo ponto em que há uma diferença de dilatação considerável entre os dois metais que a gente tem aqui, aí o disjuntor dispara. Tá legal? Então é por isso que às vezes você pode até ter um equipamento acima da capacidade do disjuntor e ele não dispara. Ele leva um tempinho para disparar e isso é normal. Tá bom? E essa característica ela pode ser observada em gráficos que explicam a velocidade de disparo dos disjuntores. Esses gráficos são bem característicos, tá? E eles sempre têm esse formato. Num eixo, tá? Nosso eixo Y, ele fala do tempo de disparo do nosso disjuntor. E no eixo X é representado em múltiplos da corrente nominal do disjuntor, ou seja, quantas vezes a corrente está acima da corrente nominal do disjuntor. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui é uma indicação de que, à medida que eu for andando para a direita, ou seja, à medida que a minha corrente elétrica for aumentando, observa que minha curva, né, meu ponto aqui, vai diminuindo o valor. Ou seja, eu tenho um disparo acontecendo em menos tempo, ou seja, de forma mais rápida. Tá legal? Uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem uma característica definida pelo disjuntores que é esse elemento I2. O que é esse I2? Esse I2 é o momento em que você tem um disparo acontecendo no disjuntor propriamente dito. Então, por exemplo, se a gente tem a corrente nominal do disjuntor de 30 amperes, espera-se que se estiver passando a corrente de 30 amperes, ele não vai disparar. O valor que vai me dar, que é mais ou menos esse ponto aqui, o início de disparos, ou seja, o início de acionamento do disjuntor, é o que a gente chama de I2. Tá legal? E a gente vai ver lá que o I2 ele não pode passar de um determinado parâmetro. Mas essa é uma característica do disjuntor. Então vocês estão observando aqui que a gente tem essas características. Esse disjuntor aqui da esquerda, ele é um disjuntor que ele dispara mais rapidamente que o disjuntor da direita. O disjuntor da direita vai levar mais tempo para disparar, ou seja, eu vou precisar de uma corrente nominal consideravelmente maior do que o da esquerda para ele disparar no mesmo tempo. Tá legal? E isso é algo que explica algumas terminologias que a gente vê nos disjuntores e às vezes não entende. Então, não sei se vocês já repararam, quando vocês estão vendo as informações dos disjuntores, uma informação muito importante é esse nomezinho que a gente vê aqui. Ó. Vocês estão vendo? O que acontece? O que é esse C70? O que é esse B10? O 70, o número que a gente tem aqui, é o que a gente chama que é a corrente nominal. É basicamente o nome do disjuntor. Ele está relacionado com a corrente que aquele disjuntor suporta. Tá bom? E a outra característica, essa letra C aqui, essa letra B, estão relacionados agora com as curvas. Tá legal? Quanto menor a letra, mais rápido meu disjuntor dispara, ou seja, menor corrente acima da corrente nominal ele suporta. Então vamos olhar aqui no gráfico. Tá vendo que agora a gente tem aqui os múltiplos da corrente nominal?
Então, se aqui for quando a corrente for o dobro da corrente nominal, esse meu disjuntor aqui, ó, esse meu primeiro disjuntor aqui, que na verdade é igual para todos, ele vai disparar em aproximadamente 30 segundos, né? Se ele for 3 vezes a velocidade mais rápida, assim por diante. Observa que, mais ou menos aqui, a partir das 3 vezes da corrente nominal em diante, a gente tem uma queda abrupta da curva. O que significa? Que até esse valor de 3 aqui, mais ou menos, eu consigo operar o meu equipamento por algum tempo com a corrente muito acima do que o meu disjuntor suporta. Então, nesse caso aqui, eu ficaria em torno de 5 segundos operando o meu disjuntor até que o sistema caia. A partir desse momento aqui, a gente tem isso acontecendo em alguns décimos até centésimos de segundo. É aquele momento que a gente tem um acionamento acontecendo pela bobina. Tá? Os disjuntores do tipo B, isso acontece com correntes na ordem de grandeza entre 3 e 5 vezes a corrente nominal do equipamento. Tá? Nos disjuntores tipo C, eles aguentam a corrente um pouco maior, ou seja, eles vão demorar mais para agir. Então, eles suportam, sem ter uma queda abrupta, né, sem ter aquele acionamento pela bobina, correntes entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. E no caso D, correntes acima de 10 vezes a corrente nominal. Então você tem aquele disparo. Observa que o D ele vai suportar por mais tempo correntes consideravelmente altas. Então a gente consegue aqui segurar até por 1 segundo, por exemplo, correntes quase 10 vezes acima da corrente nominal. Para que essa diferença? Esse disjuntor tipo B aqui, ele é o disjuntor para aplicações comuns. O disjuntor que você vai usar para tomadas gerais, tomadas de uso geral, chuveiro, equipamentos rotineiros do dia a dia, no qual você normalmente, para a operação do equipamento, você não precisa de correntes muito acima da corrente nominal daquele equipamento. Quando a gente começa a andar para a curva C ou D, a gente já começa a trabalhar com equipamentos em que eles necessitam, principalmente no início do funcionamento, de uma corrente muito maior. Normalmente são cargas indutivas. Então, por exemplo, no caso do disjuntor C, é o tipo de disjuntor que você vai utilizar se você estiver trabalhando com ar-condicionado. É o tipo de disjuntor que vai se dar bem, por exemplo, com micro-ondas, motores menores, né? E assim por diante. Já o caso da curva D, disjuntores com a curva D, são disjuntores que vão trabalhar com cargas altamente indutíveis. Então aqui a gente já está falando de motores de alta capacidade que vão ter lá uma corrente inicial muito elevada. Se a gente instalar nesses sistemas disjuntores, por exemplo, do tipo B, eles vão disparar antes que o sistema se inicie. Então a gente não vai conseguir operacionalizar, por exemplo, um motor utilizando um disjuntor tipo B. Então é importante entender isso. A gente tem tipos distintos de disjuntores relacionados a quanto de corrente acima da corrente nominal eles suportam por um dado tempo. Tranquilo? Então, sobre o funcionamento de disjuntores, o que a gente tinha para falar era isso. E finalmente o que a gente vai ver na próxima aula é como a gente dimensiona um disjuntor. Mas nessa altura já dá para ter uma noção. Olha, se o disjuntor serve para proteger o condutor, então vocês concordam que o tamanho do meu disjuntor tem que ser tal que eu não permita passar uma corrente acima do que o meu condutor suporta? Então, um dos parâmetros que a gente vai estar sempre olhando na hora de dimensionar um disjuntor é quanto o meu condutor suporta. Correto? Não posso ter um disjuntor maior, né, que deixa passar mais corrente do que o meu condutor suporta. E o outro lado também é verdade. Se eu colocar um disjuntor muito pequenininho, vocês concordam que meu circuito simplesmente não vai funcionar? Então, outro limite que eu tenho é um limite do que o circuito pede. O meu disjuntor sempre vai estar dimensionado entre o que o circuito pede e o que meu condutor aguenta. Tá bom? A gente vai ver mais detalhe disso, do procedimento exato, na próxima aula. Por enquanto, a ideia é entender para que serve um disjuntor.